Fumaça branca nesta quinta-feira no estádio Beira-Rio. Paulo Pessolano é anunciado como novo treinador do Internacional e deve ser apresentado nesta sexta-feira. Vamos falar a respeito disso, claro, depois da vinheta. Salve, salve, amigos! Salve, salve, galera ligada aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo de Oliveira, narrador esportivo profissional. Me siga nas redes sociais, @narrador Rodrigo em todas elas. Se você quiser entrar em contato comigo, também pode entrar através do e-mail, Rodrigo de Oliveira, narrador@gmail.com. O canal está crescendo, está tendo cada vez mais visualizações, então se você aí quer anunciar aqui no canal também, você pode ficar muito à vontade, é só me procurar aí nas redes sociais, @narrador Rodrigo em todas elas, e também no Rodrigo de Oliveira, narrador@gmail.com. Vamos lá então, gente. A quinta-feira foi de anúncio, né? Na manhã, o Internacional acabou anunciando o Paulo Pessolano. Eu gravei um vídeo ontem à noite, que era para soltar nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, justamente falando sobre essa indecisão, sobre essa indefinição, sobre a demora do Inter em anunciar o seu novo técnico, mas o Inter acabou, cerca de 2 ou 3 minutos depois que eu lancei o vídeo, anunciando, né, o Paulo Pessolano como seu novo técnico. 42 anos, ele que teve passagem recentemente, né, pelo Cruzeiro, pelo Real Valladolid, pelo Watford, também passagem pelo Liverpool, pelo Pachuca, então é um técnico aí que já tem bastante experiência do futebol europeu, do futebol espanhol, do futebol inglês, do futebol brasileiro, do futebol mexicano, então é um técnico que conhece muito a realidade, né, do futebol brasileiro. Ele participa dessa reestruturação do Cruzeiro, aonde ele tira o Cruzeiro da Série B do Campeonato Brasileiro, coloca o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. É muito querido pela torcida do Cruzeiro, e até alguns jogadores que acabaram trabalhando com ele acabaram falando muito bem do trabalho do técnico Paulo Pessolano. É um técnico, apesar de muito jovem, já ter muita experiência em relação a ter ido lá do outro lado do oceano. Até esse ano de 2025 ele esteve, né, treinando lá o Watford, ficou pouco tempo lá na equipe inglesa. A equipe inglesa não passa um bom momento, né? O Watford esteve aí cerca de 4, 5 temporadas na primeira divisão do campeonato inglês, caiu, desde então tem feito campanhas ali de meio para baixo da tabela, né? Nunca mais lutou aí por conquistar, né, o acesso, o retorno à primeira divisão do campeonato inglês. No Valladolid foram 3 temporadas, aonde ele pega o time já com uma situação bem complicada, né? Não consegue salvar o time da Série B do Campeonato Espanhol. Na Série B ele consegue o acesso, e nos festejos, né, do acesso, a torcida criticava muito ele também entrou em confronto lá com o torcedor, mas enfim, ele fez uma temporada de regular para boa na primeira divisão, e esse foi o trabalho do Paulo Pessolano, que se caracteriza por ser um técnico muito exigente, por ser um técnico que exige performance dos seus atletas, e esse vai ser, né, o norte do Internacional. Na recente entrevista que ele deu, e até em outros, o pessoal do Futuri, né, recuperou um recorte dele, que ele fala que ele gosta de trabalhar muito com jovens, né? Ele adora trabalhar com jogadores jovens. O trabalho dele no Cruzeiro da Série B também tinha alguns jogadores mais veteranos, mas tinha também a base também de vários jogadores muito jovens, e foi ele que ele acabou consolidando um Cruzeiro extremamente competitivo, né? Então os trabalhos dele são também visando no jovem, e é o que o Internacional precisa, né? O Internacional precisa fazer dinheiro, o Internacional precisa fazer caixa, então dando visibilidade para os jovens, né? Colocando os jovens, dando esse grau de importância para os jovens, o Internacional tem a possibilidade de, num futuro não tão longe assim, conseguir faturar dinheiro com esses jovens que venham a atuar com a camisa do Internacional. Mas o fato é que, depois de alguma demora, o Internacional acabou anunciando o Paulo Pessolano. O Abel Braga concedeu uma entrevista, a sua entrevista de apresentação como diretor técnico do Internacional, depois do anúncio feito na quarta-feira. Na quinta-feira, ele acabou concedendo entrevista, e ele acabou esclarecendo alguns pontos em relação ao Tite. Já havia sido feito contato com o Tite na semana passada, e a primeira conversa com o Tite era a seguinte, que ele já estava apalavrado com o time da Série A do Campeonato Brasileiro.
mas que aguardaria para ver qual seria o desfecho. Então, antes mesmo da definição se o Cruzeiro passaria ou não para a decisão da Copa do Brasil, o Cruzeiro já tinha procurado, né, o Tite, isso porque já havia uma sinalização de que o Leonardo Jardim não iria continuar no Cruzeiro para 2026. Então, a diretoria do Cruzeiro agiu rapidamente, entrou em contato com o Tite e já tinha um acerto meio encaminhado na hora que o Internacional fez a primeira sondagem. Mas o Tite não disse não de primeira, né, e acabou também dizendo, ó, se não acertar aqui, a gente conversa, e aí daqui a pouquinho a gente pode definir o futuro aqui. Depois, né, o Abel disse que o Tite procurou, disse, ó, fechei lá, muito obrigado, e nesse meio tempo em que o Inter ficou esperando a resposta do Tite, o Inter já havia procurado o Paulo Pessolano. Então, o Paulo Pessolano passou a ser a ficha 2, o plano B. Então, já estava sendo monitorado. Até o Magrão, inclusive, no Donos da Bola, falou isso. Antes de surgir o nome do Paulo Pessolano. Ele tinha falado, ó, Paulo Pessolano é um nome que se especula. Inclusive, na entrevista coletiva do Abel, ele fala que o D'Alessandro também já tinha conversado com o Paulo Pessolano. Então, talvez antes dos dias assumirem, o Inter já tivesse conversado com o Paulo Pessolano para ele, né, assumir ali o Internacional e tentar tirar o time daquela situação que se encontrava beirando o rebaixamento, né? Então, já estava dentro do mapa de monitoramento. Pô, e quem acompanhou a entrevista do Abel, cara, foi uma delícia, né? Ver o Abel já aí com 72 anos, ganhou tudo que já ganhou na carreira dele, ainda extremamente motivado, como diz ele. Eu tô com tesão, ele tá com tesão e ele tá com feeling de que vai dar bom. Ele disse, inclusive, o seguinte, né? Ele quer aprender com Paulo Pessolano. Um profissional da grandeza e da hierarquia que tem o Abel Braga, principalmente da importância que ele tem no Internacional, ele se colocar nesse ponto, dizer que quer aprender com o técnico, dizer que ele está ansioso para trabalhar com o Paulo Pessolano, mostra que ele vai ser uma barreira, uma muralha da China entre aqueles micro problemas que às vezes o técnico não precisa ficar sabendo e que, antes de chegar na comissão técnica, no trabalho de campo, o Abel vai estar ali para resolver. Ele diz também que participa das questões de contratação, ele vai participar de indicação de atletas, mas que a definição do jogador que será contratado será sempre do treinador. O Abel sempre deixou claro, né, que ele chegou não sendo um técnico naqueles 2 últimos jogos, mas ele chegou sendo o cara para elevar o moral dos jogadores, e foi justamente o que ele fez. Quem viu os bastidores do Inter após a permanência na primeira divisão, viu bem como foi o trabalho do Abel Braga. Não foi um trabalho de posicionamento, não foi um trabalho de pegar jogador, de dizer qual movimento o jogador deveria fazer, não, foi apenas levantar o moral e acender uma faísca dentro dos atletas, e acabou dando muito certo. Mas enfim, para quem não acompanhou, vai lá no canal do Inter, acompanhe, foi mais de 1 hora de entrevista, é uma delícia mesmo ver todos os pontos em que o Abel toca, a experiência dele, né, de ser um técnico que já passou, né, de ser um profissional, melhor dizendo, que já passou por todas as áreas, já foi atleta, já passou pelo futebol europeu, por seleção brasileira, já foi técnico, já foi coordenador técnico, agora vai ser diretor técnico. Então, é um cara que já passou por inúmeras situações dentro do futebol. E, diferentemente, né, dos caras que estavam comandando o futebol do Internacional, que é o caso do Mazzuco, que é um cara que é o executor, né, ele é um cara que vai bater contrato, que vai negociar valores, né, ele não é um cara que vai analisar tecnicamente o atleta. O D'Alessandro está cru ainda, cara. O D'Alessandro ainda não está com essa vivência de fora do campo, ele ainda tem a vivência de dentro do campo, mais com amizade com atletas do que propriamente ele ter, né, essa possibilidade de ver o atleta, os comportamentos que ele tem dentro do campo. O Abel não, cara. O Abel foi técnico, o Abel foi treinador, o Abel foi diretor técnico, o Abel teve passagem por Europa, passagem por vários
lugares pela Arábia, então ele conhece os movimentos do atleta, aquilo que ele pode fazer, então ele vai ser peça fundamental, né, em relação, juntamente com o Capa, que vai fazer toda essa análise e prospecção de atletas, e também, né, ajudando, né, olhando, olha aqui o movimento que o cara faz, né, o trejeito que ele tem, como ele domina uma bola, como é que ele passa, enfim, esses movimentos são do cara que viveu o futebol dentro do campo, do cara que trabalhou com atletas. Então, o cara que é treinador, o cara que saiu do campo, saiu de atleta, foi treinador, participou de montagem, ele sabe muito bem os movimentos que o atleta faz. Então, na hora que vai aparecer lá uma análise, o Capa apresenta, ó, nós temos esses jogadores aqui. Ele vai discutir ali com o Paulo Pessolano. Aí vão chegar numa definição, ó, olha aqui, esse cara aqui tem esse movimento, esse cara tem esse jeito de dominar a bola, essa compreensão física, enfim, tudo isso ele pode ser muito útil para o Internacional. Por isso que ele falou da motivação. Deu para ver no olhar, nas falas, que o Abel está extremamente motivado em desempenhar essa função. Outra situação também que ele acabou falando na entrevista coletiva foi a respeito do D'Alessandro, questionado se como é que ele reagiu em relação ao D'Alessandro. Ele tentou demover o D'Alessandro dessa decisão de sair do Inter, e ele disse que queria, quem sabe, colocar uma pulguinha atrás da orelha do gringo, para ele, quem sabe, ser treinador, já que o D'Alessandro tem as licenças para ser treinador. O D'Alessandro diz que ainda não está pronto, ainda não está preparado para ser treinador, e que ele agradeceu que era o momento de dar uma resfriada na cabeça, já que tudo que ele acabou passando no ano de 2025 realmente foi um ano extremamente atribulado no Beira-Rio. Outra coisa também que o Abel falou na entrevista coletiva foi a questão financeira. Ele acabou dizendo que o futebol hoje, os clubes estão aí, todo mundo tem dívida, todo mundo entra presidente, sai presidente, fica a dívida para o outro pagar, o outro que entra deixa a dívida, enfim. Isso aí é tudo muito normal no meio do futebol, os clubes estão aí disputando, citou o Corinthians, enfim, entre outros clubes que ele acabou citando, que estão aí sobrevivendo, né, e sendo competitivo, e o que ele disse também, tem que ter criatividade, tem que ser criativo na hora de buscar. Falou também que o Carboneiro está contratado, e outra situação também, né, que se tiver que vender os atletas, vai vender. O Luiz Otávio já está vendido para o Orlando City, e a tendência é que o Ricardo Matias também seja vendido, mas o Inter ainda está tentando aumentar esse valor de taxa de transferência. Segundo as informações, é de 9 milhões de euros. O Inter quer chegar pelo menos a 13 milhões de euros para o Internacional, e aí, claro, né, tendo percentual para os outros detentores dos direitos federativos do atleta, que são a Ferroviária e também o próprio atleta, que ainda tem uma porcentagem. Então, é extremamente importante ver que um cara do tamanho do Abel está motivado, mesmo com todo um ponto de interrogação que se tem em cima da diretoria do Internacional, e não é por acaso se tem esse ponto de interrogação em cima da diretoria do Internacional, porque ela fez por onde, né? Não pagando jogadores, enfim, tomando decisões tardias. Isso aí tudo se gera essa desconfiança em cima, né, dos torcedores em relação à gestão Alessandro Barcelos, e está tudo certo, está tudo normal. Mas tu vê um cara como o Abel, né, extremamente motivado para trabalhar, como ele disse, né, como ele usou as palavras, está com tesão para trabalhar. Eu acho que quando o Abel está por perto do Inter, boas coisas sempre acontecem. Agora, nessa nova função, torcemos aí para que dê tudo certo no Colorado. Beleza, pessoal? Então tá, te inscreve aí no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, comente, compartilhe. Como eu soltei o vídeo um pouco defasado ali, né, com a notícia um pouco defasada, ainda não tinha fechado, mas minutos depois o Internacional acabou soltando. Aliás, em minha defesa, não fui só eu que soltei vídeo de manhã cedo, ainda na condicional do Paulo Pessolano. Vários setoristas também soltaram os seus conteúdos logo cedo na manhã, e ainda não tinha fechado a contratação do Paulo Pessolano. Aí o pessoal teve que refazer os seus conteúdos,
Mas como eu ainda não vivo exclusivamente aqui de YouTube, eu tive que esperar depois dar o horário para conseguir aqui atualizar o conteúdo. Beleza, pessoal? Então tá. Se inscreve aí no canal, ativa as notificações clicando no sininho, deixa o like, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.